E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias com questões importantes que têm movimentado o ambiente no Cruzeiro nos últimos dias. Me falaram esses dias que eu deveria me apresentar nos vídeos, falar o meu nome, porque muita gente assiste o vídeo e não sabe quem eu sou. Então, para quem não me conhece, meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e já de início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo, beleza? O primeiro tema vai ser Libertadores, tá? Com a derrota do Cruzeiro pro Emelec aí nessa última quarta-feira, a gente não fechou com a melhor campanha da primeira fase da competição. O Palmeiras nos ultrapassou porque empatou com o Cruzeiro nos mesmos 15 pontos, mas o time paulista tem melhor saldo. Então o Cruzeiro fechou definitivamente como o segundo melhor time da primeira fase da Libertadores, o que, convenhamos, não é demérito nenhum. Na próxima segunda-feira vão ser sorteados os enfrentamentos das oitavas de final, né? Os times que ficam em primeiro nas chaves vão enfrentar os 8 que ficam em segundo, né? Aí faz um sorteio livre, então o Cruzeiro pode até enfrentar o próprio Emelec, que era da nossa chave. E entre os possíveis adversários aí, a gente tem o River Plate, tem São Lourenço, tem Grêmio, tem Nacional do Uruguai, tem LDU e Emelec, e alguns adversários ainda vão ser conhecidos, porque nessa quinta-feira que encerra a primeira fase, então pode ser que venha aí Atlético Paranaense ou Boca Juniors, pode ser que pinte um Godoy Cruz, enfim, só na segunda-feira mesmo que a gente vai saber de fato quem é o próximo adversário. E eu não tenho a menor dúvida que o Cruzeiro vai pegar uma carne de pescoço, tá? Eu tenho certeza que vai vir um time bem difícil pra gente. Já tivemos uma certa dose de sorte no primeiro sorteio, né? Esse da fase de grupos foi um grupo relativamente tranquilo, o Cruzeiro passou fácil, mas não apenas pela qualidade dos adversários, a gente jogou bem. Ontem foi um vacilo realmente, o Cruzeiro não fez um bom jogo, e especialmente o primeiro tempo foi muito ruim, o segundo a gente até jogou melhor, e se não fosse a arbitragem teríamos vencido. Sobre a gente ter perdido aí esse posto de melhor campanha, não acho que seja algo para se preocupar, e realmente acho que esse negócio de ter a melhor campanha para ter a vantagem de decidir em casa, eu não consigo enxergar isso como uma vantagem de fato. Eu acho que quando você tinha a possibilidade de fazer a decisão do campeonato dentro de casa, levantar a taça junto da sua torcida, é uma coisa. Agora essa coisa de fazer o segundo jogo em casa, não adianta nada se você fizer um jogo ruim na primeira partida fora, que foi o que aconteceu com a gente lá contra o Boca Juniors ano passado. A gente tomou um 2-0 fora de casa, chegou para jogar em casa precisando reverter, se tomasse um gol tinha que fazer 4, então assim, era uma situação muito complicada. A partir das oitavas de final provavelmente vai ter o VAR na competição, isso não foi definido ainda, ano passado a Conmebol colocou a partir das quartas, mas tomara, né, que já tenha a partir das oitavas. Não faz sentido você jogar uma oitava de final de Libertadores entre clubes grandes, a maioria deles com estádios grandes que também comportam essa tecnologia, digamos assim. Não há motivo para não ter VAR a partir das oitavas, e ontem o VAR teria corrigido sem dúvida nenhuma pelo menos 2 lances-chave. É óbvio que vai ser difícil na Libertadores, mas é sempre difícil, tá? Quem quer moleza vai jogar Campeonato Mineiro ou joga Libertadores para ser eliminado na fase de grupos e cair para a Sul-Americana. O Cruzeiro anunciou que fez o pagamento da dívida pela contratação do atacante uruguaio Gonzalo Latorre, o jogador que chegou ao Cruzeiro em 2015 naquela negociação casada com o Arrascaeta. Nunca jogou porra nenhuma, nem no sub-20 ele fazia alguma coisa, tá encostado desde então, e a dívida que o Cruzeiro tinha com o clube dele na FIFA estava rodando desde 2015. O Cruzeiro anunciou que fez um pagamento aí de 18 milhões e meio de reais, e era aí o prazo final para pagamento. Se a gente não quitasse esse negócio, poderia perder pontos no Campeonato Brasileiro e, dependendo da situação, poderia até ser rebaixado. Agora que o valor foi quitado, então resolvemos a situação, esse risco a gente não corre mais. O Cruzeiro tem outras ações pendentes na FIFA, também tem que correr atrás de pagar isso o quanto antes possível. A única coisa que me incomodou nessa história como um todo é que a nota oficial do Cruzeiro ela foi divulgada nos mesmos moldes de uma nota oficial que saiu do governo de Minas recentemente, falando que tinha adiantado em 3 dias o pagamento do salário atrasado dos funcionários. Tipo assim, você tá errado, o Cruzeiro tá errado, o Cruzeiro tá devendo uma coisa há 4 anos. Aí os caras divulgam, tipo assim, olha aí, ó, que isso, hein? Paguei, sou foda pra caralho. Irmão, você só cumpriu sua obrigação. Não tem como se vangloriar de algo assim. Eu não vou criar caso com isso não, mas sabe aquela coisa que muita gente vira e fala assim, me cite uma qualidade, eu sou honesto.
Irmão, ser honesto é o mínimo, isso não é qualidade. Mas enfim, que bom que resolvemos essa pendência, né? Pelo menos essa, tem várias outras aí. A gente sabe que a situação financeira do Cruzeiro é difícil, mas essas dívidas na FIFA que podem gerar, né, penalizações muito graves ao clube, eu entendo que tem que ser tratadas como prioridade e parece que estão sendo. Tem que resolver esse negócio. Não deram mais notícias se o dinheiro do empréstimo já saiu ou ainda não, mas aparentemente o dinheiro ainda não chegou na conta do Cruzeiro. E sobre o Latorre em si, é um jogador que nunca demonstrou nenhuma qualidade para ter chegado ao Cruzeiro. Foi uma negociação estranhíssima, mas agora é contar os dias mesmo para acabar o contrato dele, ele que tem vínculo com o Cruzeiro até dezembro de 2019. Mais um episódio aí de membros da diretoria do Cruzeiro, né, ou pelo menos do conselho, pedindo demissão do clube. Ano passado, quando essa nova diretoria chegou, contratou alguns profissionais muito bem recomendados do mercado. E durante esse primeiro ano de 2018, né, praticamente todos eles pediram conta e saíram fora. Agora foi a vez de 3 membros aí do Conselho Fiscal do Cruzeiro pedir o boné. Esse Conselho Fiscal é um órgão subordinado ao Conselho Deliberativo do Cruzeiro, que é presidido pelo Zezé Perrella, e assim, nenhum dos camaradas lá que pediram conta falaram muito bem sobre qual é o motivo dessa saída, mas o que passa a impressão é que, como eles são caras responsáveis aí por analisar o balanço financeiro, é que eles não concordam com as informações passadas nesse balanço financeiro do clube. Então aí a gente abre uma outra preocupação. O nosso balanço financeiro já foi triste, né? Mais de 500 milhões em dívida, situação muito complicada. Será que a situação é ainda pior do que foi documentada? Porque para esses caras pedirem conta assim de forma conjunta, logo depois aí da divulgação do balanço, me parece ser algo que tipo, a gente não quer estar envolvido nesse negócio. É só mais um episódio estranho nessa Coreia do Norte que a gente ama, chamado Cruzeiro, né? E se tem uma coisa que me causa espanto, é o fato da diretoria gostar tanto de falar em transparência e acontecer tanta coisa que ninguém entende lá dentro. Mas para falar um pouco de coisa boa também, o futebol feminino do Cruzeiro parece estar engrenando de vez, tá? Não apenas dentro de campo, que as meninas estão jogando muito bem aí no Campeonato Brasileiro, mas até na parte estrutural. O clube já anunciou aí a criação da categoria Sub-18, que é também uma obrigação imposta pela CBF e pela Conmebol. O técnico do Sub-18 já está definido, vai ser o Guilherme Quintão, esse da fotinha aí, e o clube vai fazer peneira, inclusive, para selecionar atletas aí na idade entre 14 e 18 anos, né, para que possa jogar nessa categoria Sub-18. A data dessas peneiras ainda não foi divulgada, mas vai ser passada lá no site oficial. Quando tiver novidade sobre isso, eu trago para vocês aqui no canal, até porque vai saber se não tem uma nova Marta aí, né, que assiste aqui os canais, que é cruzeirense também, ou se você conhece alguma menina que joga muita bola e que tem esse sonho também de ser jogador profissional, porque não é só homem que tem esse sonho de ser jogador profissional não, cara. Eu acho que assim, que o futebol tá crescendo, o futebol feminino tá crescendo e tava na hora mesmo das entidades botarem aí esse ferro quente no rabo dos clubes e falar, aí, irmão, vai ter que incentivar o futebol feminino sim, já passou da hora, porque se deixasse aí para boa vontade, a gente já viu que ninguém nunca ia fazer nada. E focando no time profissional, né, o Cruzeiro venceu o Fluminense por 3-0 aí nessa quarta-feira. O jogo foi lá no Sesc Venda Nova. Os gols foram marcados aí por Kim, Miriam e Isabela. E as cabulosas fecham aí essa primeira fase, né, de Campeonato Brasileiro. Em segundo lugar, estamos classificados aí para as oitavas de final, que tem alguns times bem fortes, tá? Especialmente cito 3 aí que ganharam todos os jogos da primeira fase. O Taubaté, que era do nosso grupo, né, fez 15 pontos, assim como o Palmeiras e o São Paulo. São os times aí que tiveram 100% de aproveitamento e, se for possível, as cabulosas devem evitar um confronto contra elas tão cedo, né, porque são times tão fortes quanto o nosso, e se a gente pegar numa fase prematura, pode ser que alguns desses bons times aí acabem ficando de fora da reta final da competição e não consigam subir para a primeira. E sobre a transmissão, rolou a transmissão lá naquele site Maicujo, né, que a gente já tinha falado antes do jogo. Eu assisti alguns minutos da transmissão, rolou numa boa lá. Então, assim, tá sendo possível agora a gente assistir os jogos das meninas. Eu não vi esse jogo todo, porque foi exatamente no mesmo horário que estava rolando o jogo da Liga dos Campeões, né, de Tottenham e Ajax. Então não deu para conciliar ambos, mas deu para ver que tá rolando a transmissão e funciona legal. Para fechar, só avisar aí que nessa sexta-feira, né, o Cruzeiro Sub-20 faz o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras.
O duelo vai ser lá no Pacaembu, em São Paulo, mando do time paulista, e a bola rola a partir das 7h15 da noite, com transmissão ao vivo do Sport TV. Então quem tiver de bobeira aí não perde essa oportunidade, assiste os meninos. O jogo de volta é semana que vem, lá no Independência, aí com mando nosso. A verdade é que promete ser um jogo muito bom. O Palmeiras é o grande time aí da categoria de base nos últimos anos, tem colecionado títulos, é uma equipe muito forte. E o Cruzeiro também vem fazendo uma ótima campanha nessa temporada, arregaçou o Flamengo lá no Rio na semifinal, naquela vitória por 4-1, então tem tudo para ser uma boa partida. Lembrando que o time mais uma vez estará aí reforçado dos garotos do profissional, né? O Kaká, o Vinícius Popó, o Michel, todos eles seguirão aí a serviço do time sub-20 até o fim dessa competição. E só para pontuar mesmo, o Cruzeiro contratou um zagueiro aí pro sub-20, um zagueiro chamado Alemão, que é um bicho grande pra caramba, 1,93 m, jogava lá no Cascavel do Paraná. Nunca o vi jogando para poder avaliar de alguma forma, mas forte o bicho parece que é, e grande pra caramba também. Então vamos torcer para que ele tenha alguma qualidade, né, que possa nos ajudar na base e no profissional. Ele fez 19 anos nessa temporada, então significa que pode jogar pelo nosso sub-20 tanto nesse ano quanto no ano que vem. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Usa os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas, sobre todos eles, ou sobre o que você achar mais interessante. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!